Olá, pessoal. Nós estamos aqui com essa aula com o intuito de encerrar a apostila passada, certo? Infelizmente, o tempo foi meio corrido, né? Nós ainda estamos meio que se adaptando com esse sistema, né? As horas eram curtas, a gente só tinha uma aulinha por semana, e eu tentei não correr muito para não ficar complicado também, certo? Eu fiquei preocupado com vocês tentarem entender e tudo mais. Por isso a gente acabou ficando com esse capítulozinho devendo, mas que não é um capítulo tão complicado e que vocês têm total capacidade de responder a maior parte dos exercícios desse capítulo sem a necessidade de uma explicação, levando em consideração que a única parte que a gente vai ter de gramática nesse capítulo mesmo está bem no final do capítulo, certo? Então, esse capítulo trata de quê, né? O capítulo aqui, como título, tem Romeo and Juliet, certo? Capítulo 6, que está na página 56, certo? Eu espero que vocês tenham feito todos os exercícios até o hands-on, certo? Porque esses exercícios aqui, eu encerrei o capítulo passado, não corrigi todos os exercícios com vocês, mas vocês têm condições, sim, de estarem fazendo esses exercícios, ok? Então, desse capítulo em diante, nós vamos ter o seguinte, nós temos uma série de exercícios relacionados à literatura, certo? Então, esse capítulo ele é dedicado ao William Shakespeare, certo? Um escritor, certo? Um escritor famoso que escrevia peças, certo? Peças teatrais, e essas peças foram colocadas em livros, ok? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês leiam os textos, ok? E tentem responder as perguntas, certo? A maior parte das perguntas aqui vão estar relacionadas a uma comparação entre o vocabulário antigo do inglês, na época de William Shakespeare, e o vocabulário atual, certo? O que vocês vão perceber é que nos textos destacados de William Shakespeare, ele tem uma linguagem muito mais formal do que os nossos textos atuais, certo? Uma formalidade muito exacerbada, vocês vão perceber. Nós temos também aqui o nosso reading, certo? O reading também vocês vão ler os textos, ver as peças que ele escreveu, certo? Aqui nós temos a linha do tempo de William Shakespeare, e daqui vocês vão tirar as informações para poder responder as perguntas, ok? Olha só, por exemplo, aqui nós temos o seguinte. William Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon, son of a local tanner, John Shakespeare, and glove maker Mary Arden. His actual birthday is unknown, but assumed and celebrated on April 23rd. Ele nasceu quase no dia que eu nasci. Eu nasci no dia 22 de abril, ele nasceu em 23, certo? Nasceu em Stanford. Ok? Então, isso aqui, ó, já responde a nossa primeira perguntinha aqui, certo? Vejam só como é fácil. Where was Shakespeare born? He was born in Stanford, certo? Tranquilo. Aí nós temos how old was he when he got married? How much older was his wife? Certo? Qual a idade dele quando ele se casou? E o qual mais velha era a sua mulher? Então, aqui nós temos as perguntas, vocês vão respondendo tranquilamente, certo? Vão seguindo os exercícios da apostila. O listening, como eu já falei para vocês, a gente não tem como fazer, porque
nós estamos sem acesso aos áudios, ok? Então, nós temos aqui um textozinho, Romeo and Juliet, summary, certo? Um resumo. E aqui nós temos o primeiro ato, o segundo ato, porque ele foi escrito na forma de uma peça teatral, certo? Então, temos os atos. Em seguida, nós temos um exercício. Match the following words from the text with their meaning and context, certo? Então, aqui nós temos algumas palavras do texto e vocês vão linkar essas palavras com os referidos sentidos delas, certo? Por exemplo, a primeira palavra, fielding, ela vai ser fighting, essa daqui, ok? Então, a letra A é fighting. E assim por diante. Ah, professor, essas palavras não existem no dicionário. Olha, pessoal, se vocês conseguirem pesquisar no Pai Google e encontrarem essas palavras, eu tenho certeza que vocês encontram. Não é difícil, certo? Vocês podem colocar no Google. Deixa eu ensinar aqui para vocês e vocês sabem fazer isso. Perguntem em inglês. What does mean? E aí, aqui vocês colocam a palavra com interrogação. What does mean? E whatever you want. For example, penalty. Essa palavrinha aqui. Não copia. Penalty, like this. And a question mark. Penalty. Aí ele vai colocar a punishment. Imposed for breaking a law. Certo? Uma punição imposta por quem vai contra a lei. Nós já tivemos aula sobre utilizar dicionários de inglês em inglês, por isso que eu estou falando. Coloquem a pergunta em inglês. What does mean? O que significa essa palavra? Penalty. Voltando para o nosso exercício, a gente já viu que é uma punição para aquele que quebra a lei. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos bedroom, não parece ser isso. To make someone very happy, também não parece ser isso. To make someone feel better, também não. Punishment, olha só. Então, a B é essa daqui, certo? Não é difícil para vocês fazerem isso. Façam isso, certo? Respondam essas perguntas. Aqui nós temos name the characters in Romeo and Juliet. Então, nós temos aqui os personagens, vocês vão dar nomes aos personagens. Aqui nós temos, vejam só, Freya Fawn, Paris, Rosaline, e aqui nós temos Capulets Helpers, uma descrição, e a partir dessa descrição vocês dão um nome aos personagens. Eu acho que só não tem Romeu e Julieta aqui, né? Porque, bom, eles são os principais, estão no título, né? Em seguida, nós temos esse terceiro exercício aqui com verdadeiro ou falso, né? Corrigir, né? Nós devemos corrigir as falsas, então, façam também, certo? Uma série de exercícios, como eu disse para vocês, não chega a ser uma coisa assim tão complicada. Nesse Language Input, que é o equivalente à nossa gramática, nós temos algo bem interessante. Vejam só isso aqui. Nós temos read these famous quotes from Shakespeare, and can you guess the modern day equivalents of the underlined words? Então, o que é que diz aqui? Né? Leia essas famosas citações de Shakespeare e você consegue deduzir uma palavra equivalente dessas palavras sublinhadas, certo? De uma palavra equivalente, uma palavra moderna equivalente a essas palavras sublinhadas. Então, nós temos aqui as palavras sublinhadas, certo? Vocês vão tentar adivinhar
qual é o equivalente atualmente. Vocês podem fazer do mesmo jeito que eu pesquisei aqui, ó. What does mean? E vocês botam a palavra aqui, ó. Dolph. Vamos ver o que é Dolph. What does mean Dolph? Dolph. Aqui diz article, third person, singular, present, of, do. Certo? Então, é o do. Dolph é do. Só que é a versão antiga do do. O do foi reduzido para... o Dolph foi reduzido para do. Certo? Isso acontece... isso aconteceu no inglês, acontece no português, né? Vejam que no português a gente tinha a palavra vós-me-se, que virou você, e já está quase virando um C. Daqui a pouco a gente fala falando de você, né? É bem estranho isso, mas existe uma tendência natural das pessoas encurtarem as palavras, né? Vejam que o inglês ele tem palavras bem curtas já. E essas palavras não eram tão curtas antes. Vocês vão perceber resolvendo esse exercíciozinho aqui, beleza? Mais à frente, nós temos outros exercícios relacionados a isso, né? Answer the questions about changes in English grammar, science, Shakespeare science. What two differences were there between thou and you, for example? Veja quais as duas diferenças entre o thou e o you, que são duas palavras equivalentes, porém de tempos diferentes, né? O you é o você atual, o thou era um você antigo. Então, vocês vão responder essas questões, certo? Essa outra tem: take the words from the following glossary and fit the appropriate ones into the sentence. Aqui nós temos palavras, os significados dessas palavras, cada uma dessas num quadrinho, e aí vocês vão escolher a palavra que melhor se encaixa nessa frase, certo? São palavras antigas que não se usam mais tanto, né? E por fim nós temos o nosso último language input, que é sobre o Embed Questions, certo? O que são as Embed Questions? As Embed Questions são perguntas que são feitas de uma forma indireta, certo? Então, o que é que acontece? Elas são feitas de forma indireta, por quê? Porque isso torna a pergunta mais suave, mais formal, certo? Então, quando você fala dessa forma, você parece estar mais brando, né? As pessoas são mais receptivas a esse tipo de pergunta porque você parece mais educado, certo? Um exemplo do uso delas a gente pode ver aqui, certo? Mas mais uma vez, como eu sempre digo, né? A questão a forma como você pergunta não importa se é uma característica da pessoa. Tem pessoas que gostam de perguntar de forma mais educada, tem pessoas que já não se importam tanto com isso. Mas você que está estudando inglês tem que entender todas as formas, porque uma coisa é a forma como você escolhe comunicar alguma coisa, mas você não escolhe como você recebe a comunicação. Então, para você compreender, você tem que conhecer as formas, né? Então, Embedded Questions funciona da seguinte forma. Vejam só esse aqui. Esse quadrinho aqui. Eita, onde eu vim parar, meu Deus. Voltei para o começo sem querer. Deixa eu dar uma... Opa, passei. Não sei se... Esse quadrinho verde aqui. Espero que vocês tenham me acompanhado nas páginas. A gente está na página 72, ok? Então, nesse quadrinho aqui, a gente tem o seguinte. Who's that woman? Quem é aquela mulher? É uma pergunta simples. Então, a pessoa responde, sorry, I don't know her. E nós temos uma resposta simples também, ok? Nós temos tanto a Embedded Question quanto a Embedded Question in a Statement, certo? Uma pergunta embutida numa afirmação.
Então, vejam só. Ah, do you know who that woman is? O negócio soa até bonito, né? Shakespeare gostava de escrever mais dessa forma. Você sabe quem aquela mulher é, certo? Do you know who that woman is? É bem diferente, né? Do you know? Você sabe? Essa é a pergunta. Who that woman is? Quem aquela mulher é? Para nós em português, isso soa meio parecido com a fala do Mestre Yoda do Star Wars. Quem não conhece, eu recomendo. Assistam Star Wars, é muito legal. Na B, nós temos sorry, I don't know who she is. Desculpa, eu não sei quem ela é, certo? Então, a coisa fica muito mais polite, fica muito mais educada, né? Bom, mas nem tudo são flores e as embedded questions elas podem ser utilizadas das seguintes formas, certo? Primeiro, aqui nós temos o if and statement, uma afirmação, certo? Quando você vai falar uma frase, simplesmente, não fazer uma pergunta. Então, embed with double weight questions, certo? Por exemplo, I don't know what time, subject, verb, object, for example. Pode ser I was wondering why, subject, verb, object. A gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, I'm not sure what time the party is. Ok? Ele terminou sem um object. Não tem object nesse caso. Mas pode ter, por exemplo, I was wondering why he didn't call me. He didn't call me. Então, eu sou o objeto, certo? Só para lembrar, sujeito é quem pratica a ação, objeto é quem sofre a ação, certo? Então, eu estou me perguntando, eu estou imaginando por que ele, que é o sujeito, não me ligou, certo? Então, a frase he didn't call me, ele não me ligou. Mas eu estou me perguntando, imaginando por que ele não me ligou, certo? Eu poderia simplesmente perguntar, why he didn't call me? Né? Em seguida, nós temos, I can't remember when we traveled to Japan. Eu não consigo me lembrar quando a gente viajou para o Japão. Depois nós temos embed de perguntas yes or no, ok? Embed questions. Aqui. Isso é dentro do statement. Então, mesmo esqueminha. A gente vai ter I don't know, I am with, ou whether, que os dois significam se. E aí nós temos sujeito, verbo e objeto, do mesmo jeito, uma frase normal. E a gente vai obter um resultado mais ou menos assim. I don't know whether the tip is included. Eu não sei se a gorjeta está inclusa. É inclusa, certo? I don't know whether the tip is included. Em seguida, nós temos outro exemplo que é I have no idea if I will spend my vacation there. Eu não faço ideia se eu vou passar as minhas férias lá. Tranquilo? Depois a gente tem com uma pergunta. Quando a gente vai fazer uma pergunta, então a coisa fica desse jeito. A gente tem a pergunta, certo? Embedded questions de double weight questions, certo? Por exemplo, a gente vai ter um do you know, what time, aí aqui vem os double weights. Os double weights ficam no meio, não ficam no começo da pergunta. Esse aqui é a grande jogada. E depois vem o resto da frase normal, sujeito, verbo e objeto. Vamos ver uns exemplos aqui. Do you happen to know where the concert is? Você sabe onde o concerto vai ser? Onde o concerto é? Can you tell me what they are doing here? Você pode me dizer o que eles estão fazendo aqui?
Do you have an idea what this word means? Você tem alguma ideia do que essa palavra significa? E assim por diante, certo? Aí nós temos também as perguntas embed de perguntas yes or no, ok? Aí a pergunta, né? O começo de uma pergunta com if e whether, same thing, sujeito, verbo, objeto. Vamos ver aqui uns exemplos. Can you tell me whether they need any help? Você pode me dizer se eles precisam de alguma ajuda? Lembrando que o any a gente usa quando a frase é uma pergunta ou uma afirmação ou uma negação, certo? Se for afirmativa, usa some. E se for uma pergunta oferecendo alguma coisa, também é some, certo? Mas é alguma coisa física, tipo um chá, alguma coisa desse tipo. No outro exemplo, nós temos do you remember if you closed the door? Você se lembra se você fechou a porta? Ok? Então, é bem simples, né, de responder, certo? Temos aqui o primeiro exercício e alguns exercícios mais à frente, certo? Vamos resolver aqui alguns, só para a gente ver como fica. Opa, caramba, deixa eu ajeitar isso aqui, certo? Então, primeiro exercício, nós temos o seguinte. Turn these double-weight questions into embedded questions. Ok? Então, a gente vai ter o primeiro, que vai ficar o seguinte. When will they be back? When will they be back? A gente pode colocar como do you know when they will be back? Certo? Do you know? A gente faz a pergunta. When they will be back. Reparem que na embedded question, o will ele vai ficar na frente do they na pergunta. Do you know? Do you know when they will be back? A gente faz uma afirmação depois do when. Não fica com o formato de pergunta. Reparem nisso aqui, ó. Olha só. Do you have an idea what this... Não, essa aqui foi infeliz. Pega essa aqui, ó. Can you tell me what they are? Não what are they, certo? Fica uma afirmação aqui. What they are doing here, certo? Por isso que fica ao contrário. Às vezes vocês podem encontrar isso aqui no texto e dizer, professor, nesse texto aqui ele escreveu errado, porque é uma pergunta e o auxiliar ele está depois do sujeito, tinha que estar antes. Mas você tem que prestar atenção que isso é uma embedded question. E está aqui o auxiliar da embedded question, ok? Então, essa daqui fica, do you know when they will be back? Certo? Prestem atenção no que eu estou dizendo e tentem copiar. Isso até ajuda. A B, eu vou fazer com vocês também, certo? How much was it? Certo? Eu posso perguntar, do you know how much it was? It was. Contrário. Ok? Do you know how much it was? Beleza. Temos uma série desses exercícios para fazer e depois a gente tem o seguinte, ó. Now make embedded questions from the following yes or no questions. E aí no yes or no questions a gente pode estar usando tanto with quanto whether, certo? Por exemplo, na primeira a gente tem could you lend me some money? Could you lend me some money? E a gente pode estar colocando I was wondering if you could lend me some money. I was wondering if you could lend me some money. Se você não sabe como começar a frase, certo? Vocês podem usar os quadrinhos. Os quadrinhos que vocês vão usar vão ser esses aqui, preste atenção. Se você está fazendo within a main question, certo? Que é o nosso caso, né? A gente está fazendo perguntas. Então, a gente está em questions, não em statement. O statement geralmente se usa para resposta. Essas duas aqui, ok? Então, a gente vai fazer perguntas
Aí você quer saber, qual desses aqui eu escolho para começar? Você pode escolher qualquer um desses aqui para começar. Fique à vontade, certo? Mas esses daqui são os de Double Weight Question, esses daqui são os de Yes or No Questions. Porém, a diferença neles mesmo vão estar aqui no meio, os Double Weight, os Yes or No. Aí eu posso estar usando tanto if quanto whether. E aí, qualquer um desses aqui, para começar a pergunta, eles são válidos. Se você quiser amarrar só em um, só no do you know, pode amarrar. Só vai ficar feio o seu exercício, né? É interessante você verificar, usar os outros, que fica um negócio mais bonitinho, beleza? Enfim, por fim, nós temos um speaking, um listening. Esse listening é bobinho, pouca coisa. Nós não vamos fazer por conta do áudio, né? Mais uma vez. Consolidation e Going Beyond. Vocês têm condição de responder todos esses daqui, ok? Encerrem a apostila e eu me coloco à disposição para ajudar vocês a resolverem esses exercícios. Então, essa aula ela vai ficar no portal. Eu peço desculpa por eu ter demorado para postar essa aula. Eu estava, como eu disse para vocês, enfrentando alguns probleminhas, certo? E aí eu estou me resolvendo, já consegui postar essa aula, certo? E aí eu me boto à disposição de vocês para vocês conversarem comigo pelo WhatsApp, para tirar dúvidas, certo? Qualquer problema que vocês tiverem, podem ficar à vontade para falar comigo. Tem dúvida? Quer uma correção? Quer saber se o exercício de vocês está correto? Podem mandar foto que eu digo na hora se está correto ou não, beleza? Só não deixem de fazer. Procurem se manter estudando, ok? Outro ponto, sobre a matemática. A matemática, eu tenho aqueles capítulos, não só da segunda apostila, da primeira também. Eu vou confessar que eu estou devendo esse capítulo também. Só que o que é que a gente percebe na matemática? Na matemática tem o seguinte, eu vou explicar isso quando eu começar a gravar essa aula. Eu encerrei a parte que vai até geometria do capítulo anterior, certo? Do segundo bimestre, e faltou aquela parte do histograma. Essa parte do histograma ficou faltando no primeiro bimestre, no segundo, e no terceiro bimestre a gente tem uma introduçãozinha à estatística, certo? O que é que eu vou fazer? Toda vida, o último capítulo de matemática, tanto de do primeiro, do segundo, do terceiro bimestre, está sendo um último capítulozinho falando um pouquinho sobre estatística, certo? Então, eu vou pegar esses 3 capítulos e vou fazer um cursinho de estatística para vocês, aproveitando essas aulas extras que eu posso gravar, certo? Então, eu vou montar essas aulas a mais, certo? Que são para repor conteúdo, mas elas vão servir como um cursinho de estatística. Eu vou montar elas de um jeito que fica mais interessante para vocês. A gente vai seguir a apostila, na ordem da apostila, mas vai ficar uma coisa assim que, se vocês assistirem, vai pegar o primeiro, segundo e terceiro bimestre num conteúdo só, o último conteúdo de cada apostila, e vai ficar um negócio mais legal de trabalhar, certo? Então, nós vamos ter as nossas aulas de equações e funções pela manhã normal, mais algumas aulas extras que eu vou ministrar para ficar um apanhado de exercícios de estatística que vai ficar legal para vocês vão gostar. Eu vou passar os exercícios da apostila que vocês têm que responder, vão respondendo, a gente vai tirando dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, vocês mandam que eu tiro a dúvida na aula gravada, certo? E eu vou passar também exercícios extras para vocês sobre estatística que vocês vão achar bem interessante, porque assim, estatística é uma disciplina que eu gosto muito, né? Eu trabalhei muito com estatística e é um negócio assim que eu sou apaixonado. Então, eu tenho o maior prazer de ensinar estatística, certo? Então, a gente vai fazer esse como se fosse num formato de curso, certo? Para vocês. Então, é um extra que eu estou fazendo para vocês, porque
vocês estão de parabéns, nessa quarentena. Vocês estão muito bons mesmo, prestando atenção na aula. Estou sentindo falta de alguns que participavam bastante, agora estão meio sumidos, mas vamos se manter assim, pessoal. Vocês estão indo muito bem, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui e se vocês tiverem dúvida, mais uma vez podem me perturbar, certo? Às vezes eu demoro a responder, mas eu faço o que posso, né? Na medida do possível, eu vou respondendo vocês e vocês sabem disso. Se eu demorar a responder, pode ficar perturbando no WhatsApp que uma hora eu respondo. A Emily que o diga, né? Então, valeu, pessoal, e até a próxima. Bye!